Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate. Hoje daremos destaque à segurança de Petrópolis. Vamos conversar com a delegada da 105ª Delegacia de Polícia, Cristiana Bento. As vendas do varejo tiveram uma variação de 0,4% no mês de outubro, de acordo com o IBGE. O volume de vendas acumula alta de 1,7% no terceiro trimestre. E o Senado aprovou na noite da última quarta-feira a proposta de emenda à Constituição, a PEC da transição, que deve garantir o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, dentre outros recursos. E mais uma vez a Mega Sena acumulou e vai sortear 125 milhões de reais. Notícia e informação abordando a segurança da cidade de Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, uma boa tarde para você, começando mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. E a gente, lógico, aqui ressalta para você que, por conta do Jogo do Brasil, os serviços, dos municípios vão ser alterados. Então, a gente lembra que Brasil e Croácia se enfrentam meio-dia. Além disso, vamos trazer então os serviços como que estão funcionando aqui em Petrópolis. Antes disso, a gente lembra, o jogo é válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. Vamos juntos na torcida pela nossa seleção brasileira. A partir de agora, os jogos começam a ser mais difíceis, mais disputados. A emoção, em alguns casos, toma conta do jogo técnico. Então é bom que, de fato, o técnico Tite tenha preparado os jogadores. E um recado, então, importante para você que é de Três Rios. A Prefeitura decretou ponto facultativo nesta sexta-feira em razão do Jogo do Brasil, que é válido pelas quartas de final. A decisão, conforme o decreto 6.957 deste ano, implica em folga nos setores administrativos da Prefeitura. Os serviços essenciais do município, no entanto, vão funcionar de maneira normal. As repartições voltam ao expediente na segunda-feira, dia 12 de dezembro. No caso da permanência da seleção na Copa, com a consequente participação em outras partidas, o decreto prevê o funcionamento da seguinte maneira. Vamos trazer aqui para vocês então. Caso o jogo seja 4 horas da tarde, o expediente se dará entre 8 da manhã e 2 horas da tarde. Se for a 1 hora da tarde o jogo, o expediente vai iniciar... se o jogo for a 1 hora da tarde, o expediente vai se encerrar ao meio-dia e aí será ponto facultativo. Em Petrópolis, também vai ser ponto facultativo nesta sexta-feira. No entanto, funcionam normalmente as unidades de pronto atendimento, ou seja, as UPAs de Cascatinha, Itaipava e do centro, que já está funcionando no Hospital Municipal Nelson de Saerpe. O pronto-socorro Leônidas Sampaio, no Alto da Serra, os serviços de pronto atendimento da Posse, Pedro do Rio, e o setor de urgência do Hospital Alcides Carneiro, e também o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. E aí ficam fechadas as unidades básicas
e os postos de saúde nesse jogo da seleção. Os pontos turísticos vão funcionar em horários alternativos e alguns deles ficarão fechados, como por exemplo o Museu da Casa Santos Dumont. Além disso, o Museu Casa do Colono também vai ficar fechado nessa sexta-feira, viu? Além destes museus, o Museu Imperial também vai ter aí um horário diferenciado por conta do jogo. Então é válido aí, é necessário ter atenção para você que quiser fazer uma visita no centro da cidade, para não chegar lá na hora e encontrar os portões fechados. Mas vamos deixar então os jogos de lado, vamos agora trazer outras informações, porque tem decisão importante, mas no campo político. Na noite da última quarta-feira, o Senado aprovou em 2 votações, 64 votos a 16 na primeira, a proposta de emenda à Constituição, chamada PEC da Transição, que tem o objetivo, então, de garantir o pagamento de benefícios para 2023, entre eles os R$ 600 do Auxílio Brasil. O Senado aprovou na noite da última quarta-feira, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição chamada de PEC de Transição. Em primeiro turno, o placar foi de 64 votos a 16 e no segundo, 64 votos a 13. A matéria vai à Câmara dos Deputados. A proposta visa garantir recursos para programas sociais no orçamento da União de 2023, como a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 e o aumento real do salário mínimo a partir de janeiro. A PEC traz uma espécie de expansão do teto de gastos criado em 2016 no governo Michel Temer. A proposta de interesse do presidente eleito Lula é expandir esse teto em R$ 145 bilhões para, com esse dinheiro, viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família em 2023. O teto de gastos foi criado para limitar as despesas do governo, reduzir o gasto público e evitar que esse gasto fosse maior do que a arrecadação no ano. A previsão da PEC é pagar o valor de R$ 600 mensais, mais R$ 150 por criança de até 6 anos a partir de janeiro do ano que vem. Além disso, a PEC também prevê um valor extra-teto para o pagamento do auxílio, cifras extras para despesas com programas socioambientais e de combate às mudanças climáticas. O texto foi alinhado na última quarta-feira na Comissão da Constituição e Justiça, quando foi aprovado e de onde seguiu para o plenário da Casa. Então, como a gente inclusive comentou aí na reportagem, segue então agora para a Câmara dos Deputados para ser feita essa aprovação. A gente sabe que são trâmites muito complicados em relação à verba do governo federal, vai estourar o teto, não vai estourar o teto, de que maneira que isso vai ser feito, como vai garantir, de onde vai sair esses recursos, enfim, são algumas das pautas aí que são debatidas durante essas reuniões que levam horas, inclusive, lá no Congresso Nacional. A gente, lógico, vai acompanhar esse cenário, vai trazendo as atualizações aqui conforme as votações forem realizadas. Olha, um ponto-alvo de debate no plenário foi o prazo de duração da expansão dos gastos. O futuro governo quer 2 anos e assim ficou no relatório do senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais. Outros senadores ligados ao atual governo ou considerados independentes pediam um prazo menor. Esse prazo seria de 1 ano. O texto seguiu com os 2 anos propostos pelo relator. Uma outra informação para você, olha, o concurso 2.546 da Mega Sena, que foi realizado na última quarta-feira, no espaço das loterias Caixas, em São Paulo, não teve acertadores das 6 dezenas. Os números sorteados foram os seguintes: 03, 23, 28, 34, 38 e 48. O próximo concurso vai acontecer no sábado, dia 10, e deve pagar um prêmio de R$ 125 milhões. A Quina teve 128 ganhadores e cada um vai receber R$ 49.395,74. Os outros 9.138 acertadores da quadra recebem um prêmio individual de pouco mais aí de R$ 900. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, no dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. O sorteio é realizado às 8 horas da noite, no espaço das loterias Caixas, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. E já que nós falamos sobre dinheiro, vamos falar um pouco sobre a economia.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o volume de vendas do comércio registrou uma variação de 0,4% no mês de outubro. No trimestre fechado em setembro, acumula alta de 1,7%. O analista Cristiano Santos traz esses dados e explica um pouco sobre essa variação. A pesquisa mensal do comércio do IBGE, na sua passagem de setembro para outubro de 2022, na série ajustada sazonalmente, teve uma variação para o comércio varejista no seu volume de 0,4%. Este é o terceiro mês consecutivo em que a série da pesquisa mensal do comércio não apresenta resultados negativos na sua taxa global. Combustíveis e lubrificantes com 0,4%, hiper supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo com 0,2%, móveis e eletrodomésticos 2,5%, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação 2,0% e outros artigos de uso pessoal e doméstico 2,0%, também todos, portanto, no campo positivo. Em contrapartida, 3 atividades tiveram resultados negativos. 2 quedas em tecidos, vestuários e calçados de 3,4% e livros, jornais, revistas e papelaria 3,8% e uma variação no campo negativo de 0,4% para a atividade de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. O chamado varejo ampliado, que além das 8 atividades já mencionadas, também inclui mais 2, veículos e motos, partes e peças e material de construção, fechou também no campo positivo, com uma variação de 0,5% nessa passagem de setembro para outubro. E relativo a essas 2 atividades que são incluídas nesse indicador global, veículos e motos, partes e peças teve uma queda de 1,7% e material de construção uma queda também de 3,5%. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o resultado para o varejo foi positivo em 2,7%, também acompanhado por 5 atividades que tiveram crescimento: combustíveis e lubrificantes 34,2%, hiper e supermercados 2,6%, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria 5,2%, livros, jornais, revistas e papelaria 13,6% e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação com 8,1%. Também nesse indicador, 3 atividades registraram números negativos, 2 quedas e também uma variação. Tecidos, vestuário e calçados teve queda de 14,8% na comparação de outubro de 22 com outubro de 21. Outros artigos de uso pessoal e doméstico teve queda também de 8,5% e móveis e eletrodomésticos teve uma variação no campo negativo de 0,5%. A gente sabe que de fato durante esse período agora, principalmente dezembro, esses dados eles acabam sendo alterados, né, com muita frequência, principalmente por conta aí das festas de fim de ano. E aí, lógico, a procura por presentes, por exemplo, como roupa, vestuário, né, acaba sendo mais alta, assim como a questão também dos supermercados, por exemplo, para a realização das ceias de Natal, virada de ano, enfim. Esse levantamento que a gente apontou agora, ele é relacionado ao mês de outubro, né, e tem essa comparação tanto com setembro desse ano quanto com outubro de 2021. Então, esses relatórios são divulgados aí pelo IBGE sazonalmente e é claro que, havendo novas atualizações, a gente traz aqui para você, mas a expectativa é essa,
de que pelo menos alguns setores, como por exemplo de alimentos e bebidas e vestuário, cresçam agora nesse mês de dezembro, novembro, Black Friday, Natal e, lógico, lá para janeiro, fevereiro, a questão relacionada a escritório, material escolar, também impacta aí para uma variação maior nas vendas do varejo. Uma outra informação para você, o preço médio do gás de cozinha vendido pela Petrobras às distribuidoras terá uma redução de 9,7% a partir dessa quinta-feira. O anúncio foi feito na última quarta e, segundo a estatal, o valor médio pago por essas empresas a cada 13 quilos do combustível terá uma queda de R$ 4,55. O gás de cozinha é chamado oficialmente de gás liquefeito de petróleo, o GLP, como a gente já conhece. E a diminuição anunciada pela Petrobras fará com que o quilo do GLP vendido pela estatal caia de R$ 3,58 para R$ 3,23. O valor cobrado pela petrolífera brasileira corresponde a 42,5% do preço final que as famílias pagam pelo botijão, que custa em média R$ 109 no país. Distribuidores e revendedores de combustíveis ficam com 47% do valor pago pelo consumidor final e 10,5% vão para as unidades da federação por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A Petrobras afirma que o ajuste no preço anunciado acompanha a evolução dos valores de referência no mercado internacional. A empresa justifica que sua prática de preços é buscar o equilíbrio dos seus preços com o mercado, sem o repasse para os valores internos das variações constantes nos preços de renegociação do GLP e do dólar no exterior. Ou seja, a gente vê de fato, como que essa diferença é gritante. 47% do valor que é pago pelos consumidores ficam para as distribuidoras, ou seja, é um salto imenso aí no valor do gás de cozinha, o GLP, não só em relação ao GLP, mas outros combustíveis como gasolina, etanol, o próprio diesel, que de fato o preço da petrolífera, da Petrobras para as distribuidoras é e completamente muito mais alto para os consumidores finais na hora que vão ali abastecer o veículo. Infelizmente, tem aquela questão de política, de preços, de lucro, enfim, dentre outras demandas aí, a gente sabe, inclusive, foi adotado a questão do corte aí do ICMS para alguns combustíveis, para o combustível, para a gasolina, também para o setor aí de comunicação, para de alguma forma frear a alta dos preços do combustível, que agora, inclusive, se mantém até estável. Inclusive, a Petrobras anunciou também a redução no valor da gasolina e do diesel, 20 centavos no valor da gasolina por litro e de 40 centavos no valor do diesel por litro. Esse anúncio foi feito essa semana também. E nós comentamos na edição de ontem sobre a formatura de novos condutores de cães de busca e resgate. E hoje traremos a entrevista com o William José, que é o primeiro tenente e chefe de operação do canil do Corpo de Bombeiros. Hoje o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio ganha 2 novos reforços. Um deles é a tropa, são 9 especialistas formados em busca e salvamento com cães para atuar nos eventos de enchentes, tragédias, desabamentos e buscas em matas e florestas. E o outro é um cão da raça Braco-Alemão, de 4 meses, um cão com uma capacidade de olfato muito alta, muito superior, uma vontade de trabalho que se destaca de demais outras raças que estão em testes, e é um teste que deu muito certo na nossa geografia, no nosso serviço do Rio de Janeiro. Hoje o CBMERG conta com 17 cães e com a formatura de hoje totalizamos 20 militares na nossa unidade, aptos a atuarem em eventos em matas, florestas e também em eventos de desastres, desabamentos e soterramentos. Como a gente comentou, fundamental esse treinamento, essa capacitação desses profissionais, junto, lógico, ali com os cães, que também prestam um grande apoio durante as operações na busca por vítimas. E a gente viu esse grande exemplo sendo realizado aqui em Petrópolis, infelizmente. A gente torce, lógico, para que não sejam necessárias essas ações, mas caso seja necessário, a gente tenha esses profissionais para atuar.
Uma última informação antes do intervalo: pais e mães de Três Rios, começou na última terça-feira a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 3 anos de idade sem comorbidades. A Pfizer Baby vai estar disponível apenas no Centro Materno Infantil de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Fique atento aí aos horários, de 8 da manhã às 5 da tarde, para imunizar aí o seu filho. A gente vai fazer um rápido intervalo. Antes eu lembro a você que o Correio Petropolitano Debate está ao vivo em todas as nossas plataformas. No nosso site, tvc16.com, no nosso YouTube, TVC16, e no nosso Facebook, TVC Correio da Manhã. Por lá você confere a programação ao vivo e, além disso, consegue rever aquele programa que você perdeu. Além disso, estamos em vários municípios do nosso estado. Vale lembrar, além de Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Patiroféres, Paraíba do Sul e Nova Friburgo. E, claro, nosso jornal Correio Petropolitano nas bancas. Você que ainda não adquiriu o seu, vai até uma banca próximo de você e fique bem informado. A gente volta já para conversar com a delegada da 105ª Delegacia de Polícia e trazer um balanço dos índices também de criminalidade aqui em Petrópolis. A gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil.
Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. Vamos então dar destaque aqui, começar a nossa entrevista. Hoje vamos conversar com Cristiana Bento, delegada da 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis. Cristiana assumiu o cargo após João Valentim assumir o comando da Delegacia de Tanque na 41ª Delegacia de Polícia. Cristiana, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Correio Petropolitano Debate. Boa tarde a todos. É um prazer meu estar aqui. Cristiana, conta pra gente, primeiramente, é um desafio grande. Petrópolis, a gente sabe, tem uns índices até favoráveis em relação à criminalidade, é uma das cidades mais seguras do estado, mas mesmo assim é difícil assumir uma delegacia, um novo espaço, um novo trabalho. Eu encaro com uma nova missão, um novo desafio. É uma responsabilidade muito grande, até porque o doutor João Valentim fez um excelente trabalho e a gente tem assim, a responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho. Mas eu gosto de desafio, eu já atuei em várias delegacias que também tive esse mesmo sentimento, né? Assim, não, é uma coisa nova, é a primeira delegacia do interior, né? Considerado do interior que eu estou trabalhando, e Petrópolis é uma cidade linda, né? Uma cidade turística, então eu tenho a responsabilidade, sim, de manter a segurança pública, diminuindo mais os índices que já são bem menores com relação a Baixadas e outros municípios do Rio, mas é um grande desafio, mas como eu disse, eu gosto do desafio. É bom dar aquele frio na barriga. Exatamente. Cristiano, queria se você puder, até para se apresentar para a população petropolitana que está nos acompanhando, quem é você, por quais locais você passou, qual que é a sua experiência? Eu sou delegada de polícia há 15 anos, passei por diversas experiências, fui muito tempo de delegacia de atendimento à mulher, atuei na DEAN, Duque de Caxias, depois eu fui para a DEAN São Gonçalo. A minha última lotação foi Seropédica, uma delegacia da Baixada, mas também fui subsecretária de Política para as Mulheres do Estado durante 6 meses, onde fiquei à frente de fomentar políticas para as mulheres e gosto muito dessa temática. Vi aqui em Petrópolis também, em muitos casos de abuso sexual, que é um tema que eu me debruço muito também. Fui delegada de atendimento à criança, adolescente vítima, a DECAV, que fica no centro, onde a gente se depara muito com violências contra a criança. Então, é uma pauta que eu sempre busco, sem deixar de fora essa pauta de estelionato, que também vem crescendo. Então, tem muito trabalho a ser feito. Eu ia até justamente entrar nesse tema, porque é fundamental. A gente já conversou aqui no Correio Petropolitano Debate com a coordenadora do Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Petrópolis,
trabalho fundamental. E eu queria que você até comentasse também com a gente sobre isso, porque a gente sabe, até o nosso próprio comercial, a gente comentando aqui no bastidor, a necessidade do homem também abraçar essa causa, de trazer essa responsabilidade, de, às vezes, na roda de um amigo ali, porventura, passar uma mulher e fazer uma brincadeira e intervir, porque isso, de alguma forma, já é um assédio àquela mulher, já é um desrespeito, e é daí que se começa esse trabalho, né? A gente tem que entender de que a mulher ela tem que ter a liberdade dela para andar com a roupa que ela quer, o horário que ela quer, para frequentar os locais que ela quer, e é um ponto que, de alguma forma, é criticado pela sociedade, né? Exatamente. Eu gostei muito desse anúncio, desse comercial passado, porque fala a realidade. A violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema nosso, é um problema de toda a população. E todos, inclusive o homem, ele tem que abraçar essa causa. Isso também começa da infância, começa você quando vai educar o seu filho menino, é dizer que a mulher não é um objeto, ela tem que ter respeito. O que a gente busca não é ser melhor, né? O movimento feminista não quer ser melhor do que o homem, não, a gente quer ter equiparação. A gente quer ser tratada como igual, com os mesmos respeitos e não pela roupa que está vestindo, porque você é mulher. Não, a gente quer que a nossa capacidade venha na frente de qualquer outro adjetivo. Cristiana, você comentou, trabalhou, já atua, né, como delegada há 15 anos. Como que é essa rotatividade, passar por vários municípios? Você acredita de alguma forma é positivo? Até porque para você ter uma abrangência melhor de como que funciona cada região e também, lógico, acompanhar os cenários específicos de cada município, de cada cidade? Como eu disse, é um desafio, né? Há, sim, essa rotatividade de uma forma boa, é prejudicial por um lado, porque a gente começa a conhecer a cidade, demora um pouco mais, mas eu acho bem interessante, até mesmo para dar, como você disse, esse frio na barriga. Vamos ter esse desafio de conhecer um local novo, novas pautas, e eu acho que a população petropolitana, como é que se fala? Petropolitana. Petropolitana, isso. Ela pode ficar tranquila, assim, porque a intenção de eu estar à frente de Petrópolis, realmente, é de fomentar novas investigações, é dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido pelo meu antecessor. E estamos aí, Agora, o meu desafio é agora, me perguntaram lá fora dos bastidores, né, que a gente quer... Eu preciso agora inaugurar Petrópolis, né, a 105, que ela está fechada, em razão das obras, mas agora ela está belíssima, está novinha, pronta para o atendimento e pronta para receber o cidadão. A gente, inclusive, vai trazer alguns dados aqui do Instituto de Segurança Pública que apontaram que entre janeiro e outubro desse ano foram 616 apreensões de drogas realizadas aqui no município. É um dado interessante, importante, e aí eu pergunto também a necessidade da integração, né, da Polícia Civil com a Polícia Militar e, lógico, das outras corporações também, isso, lógico, não só em Petrópolis, mas em todo o Estado. Em todo o Estado, a gente preza, a Secretaria da Polícia Civil preza por essa integração, mas o que eu percebi aqui em Petrópolis é que é muito boa essa integração. A Polícia Militar faz um excelente trabalho aqui, assim, exemplar, que pode ser um paradigma. E em razão disso, essas apreensões realizadas. É um trabalho muito bom, essa integração, e que a gente quer continuar e fazer outros trabalhos aí que em breve a população vai estar presenciando. A gente ainda fala também, por exemplo, alguns dados são ótimos e outros nem tanto, infelizmente. Os casos, por exemplo, de estelionato têm crescido na cidade. Neste ano foram 1.959 casos entre janeiro e outubro, um aumento de 114% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Existe de alguma forma, Cristiana, vocês até realizam, a gente sabe que às vezes as pessoas procuram fazer o boletim de ocorrência, existe uma característica específica para algum tipo de golpe, algum tipo de plataforma que esses criminosos utilizam para realizar esses crimes?
Agora, como a internet, as redes sociais, eles estão tendo mais entrada nas casas dos cidadãos. E o estelionato vem aumentando sim, mas não só em Petrópolis, em toda a cidade do Rio de Janeiro, em todas as delegacias que eu atuei, há um grande aumento, sim. E o que a gente fez agora, eu desloquei mais uma equipe, criei um setor de fraudes na delegacia e desloquei essa equipe para atuar contra esses crimes. E é bom, sim, a gente falar com o cidadão para que ele entenda, né, que geralmente o estelionatário ele vem porque ele pega a ingenuidade ou até mesmo uma ganância da vítima de querer um dinheiro. Ah, não, assim é mais fácil, né, eu vou conseguir mais. Calma, espera, não passe seus dados por redes sociais. Procura, tem muitas fraudes no banco, né? Procura seu gerente, vai até o gerente. Muito cuidado. Hoje em dia, então, com a internet, a gente tem que ter muito cuidado de fazer passar dinheiro, passar dados para alguém. A gente já debateu muito esse tema, inclusive aqui, falamos sobre Lei Geral de Proteção de Dados, falamos sobre essas orientações em relação aos golpes que podem acontecer. A gente já comentou que o PROCON disponibiliza uma cartilha com sites que não são recomendados o acesso, pois eles não trabalham com informações, né? Na verdade não seguem essa Lei Geral de Proteção de Dados, esses dados são divulgados para outros locais, e aí é justamente nesse ponto em que acontece ali, né, a pessoa captura seu telefone ou algo do tipo, aí faz aquele famoso golpe do WhatsApp, né, envia aquela proposta, ou então manda uma mensagem de texto, você tem que atualizar sua senha do cartão, enfim, são algumas das medidas, né, que esses criminosos utilizam para fazer essa captação de dados e, obviamente, né, obter esses recursos da população petropolitana. Não só da população petropolitana, mas de todo o brasileiro. A recomendação, a primeira delas, é ir na delegacia, né, Cristiane? Exatamente. Um golpe que está muito, né, a gente na ocorrência, inclusive hoje, antes de vir para cá, eu despachei que é daquele golpe até antigo do WhatsApp. Né? A pessoa passa por um ente da família solicitando dinheiro. Ah, deposita em tal conta. Essa, sim, não deposita. É primeiro entrar em contato, falar pessoalmente, ou olha, você, antes de passar qualquer valor para qualquer outra pessoa. E procurar a polícia, fazer o registro de ocorrência. São dados, esse é um ponto muito importante que a Cristiana comentou, que a delegada comentou, que é exatamente isso, é você ter a cautela com aquelas informações que estão chegando para você. Primeiro ponto, como ela ligar para a pessoa, é uma questão muito simples, você ligar para essa pessoa, poxa, recebi uma mensagem sua, você está precisando mesmo, aconteceu alguma coisa? Nesse momento ali você, né, já sabe se é ou não verdade, porque poxa, não pedi, tudo mais, ou então clonaram meu WhatsApp, e aí é aquilo, né, divulgar também para os familiares que aquilo é um golpe, enfim, trocar de número, dentre outras questões. Cristiana, queria que você falasse para a gente, durante esses 15 anos já de atuação como delegada, qual foi o papel mais difícil que você passou, ou o município que você mais enfrentou dificuldade, ou mais desafios, vamos dizer assim, para a implementação da segurança de modo geral? Delegacias que eu atuei, que realmente foram que mais mexeram comigo, né? Até porque envolve criança, é a da DECAV, Delegacia da Criança e Adolescente, que você trata só com violências contra crianças, maus tratos, abuso sexual, e realmente foi uma delegacia de grande aprendizado, que eu gostei muito de atuar, porque envolve essa parte dos vulneráveis, né? Mas tem a DEAN também, Delegacia de Atendimento à Mulher, que é um problema muito grande também, que assola, acho que todo mundo, né? Acho que foram esses. Eu atuei num caso de grande repercussão, que foi 2016, do estupro coletivo, que em razão desse fato mudaram até a lei, né, o Código Penal, para fazer uma escuta mais individualizada, mais humanizada da pessoa vítima de violência, onde foi numa comunidade da Barão,
onde eles filmaram uma jovem desacordada. Foi um caso muito marcante, né? Chegou a ser divulgado na imprensa. Exatamente, foi muito difícil a investigação, mas a gente conseguiu até identificar alguns, mas foi um caso de grande desafio. A gente continuou conversando aqui com a delegada, e eu queria perguntar, delegada, até sobre essas questões em relação à violência contra a mulher e também a criança e adolescente. De alguma forma, falta política pública, falta uma divulgação maior para prevenção, para combate, para informação dessas campanhas, para que a gente, de fato, aí não precise, por exemplo, da Polícia Civil para realizar a investigação, né? Você tem um trabalho de prevenção e não paliativo? Esse crime antes era mais invisível, tá? Hoje já se fala mais, porque antes, eu costumo dizer que se a violência doméstica ela é subnotificada, ou seja, a vítima ela não procura a delegacia nas primeiras agressões, o crime de abuso sexual infantil é muito maior. Porque a criança, além de, às vezes, não saber que está sendo abusada, ela não fala. Até pela educação que recebe, eu tive casos da mãe virar para mim e falar assim, eu falei para ele para não deixar ninguém mexer nele. E quando aquela pessoa fala isso para a criança, e quando a criança sofre o abuso, ela acha que a culpa é dela, então ela se esconde, ela mantém aquilo em segredo, porque acha que ela foi errada ali, né? De estar sendo vítima. Então, hoje em dia, acho que está se falando mais. Agora, aqui em Petrópolis, colocando aqui na cidade, eu tive uma grande surpresa de ver que temos vários equipamentos de proteção. Estamos mais avançados do que nos outros municípios, que a carência é muito grande. Petrópolis realmente é uma cidade privilegiada de ter até tantas pessoas com esse objetivo em comum, né? Eu acho que falta realmente sensibilidade dos governantes para ver que esse tema é um tema muito sensível que precisa de atenção e de equipamentos de proteção. Mas aqui, realmente, eu vi que os equipamentos desfuncionam, né? Esse centro de atendimento à mulher, esses centros de atendimento à criança, que traz os nossos relatórios, né, do NAP, realmente são efetivos e funcionam. E eu acho que os governantes têm que, sim, fomentar mais, dar mais atenção ainda, para que seja que a cidade de Petrópolis seja, assim, uma referência nesse ponto. Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para trazer mais assuntos aqui em relação à atuação da delegada e, claro, também em relação à segurança de Petrópolis. A gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano debate de volta. Em relação ao estupro, em 2022 a cidade registrou 88 casos. Até o momento é uma queda de 9,3% quando comparado ao ano de 2021. A delegada Cristiano comentou aqui com a gente até sobre esse trabalho do João Valentim. Ele inclusive atuou durante 2 anos na 105ª Delegacia e 1 ano na 106ª Delegacia, que fica em Itaipava. E a ideia é continuar com esses índices, diminuindo essa criminalidade aqui na cidade, né, Cristiano? Exatamente. Eu pretendo diminuir os índices e deixar um legado, ainda mais nessa parte, né? Eu como mulher, como já atuei na Secretaria de Políticas, um legado aí para os mais vulneráveis. Uhum. E, Cristiana, você pretende de alguma forma conversar com o órgão público também, entender como que estão as pautas voltadas principalmente para a questão da mulher, por exemplo, das crianças aqui, até para ter uma análise, vamos dizer assim, um pouco mais completa de como que essas ações, até de prevenção, de atendimento dessas pessoas, são adotadas aqui na cidade? Sim, eu já estive em alguns equipamentos, vi vários programas excelentes, temos até pela Polícia Militar, nas escolas, que eu acho que é muito importante falar de abuso nas escolas, porque as vítimas, crianças, elas às vezes não falam para o pai e para a mãe, até porque o agressor pode estar dentro de casa, né? E eles falam para o tio, para um amiguinho na escola. Então é muito importante esse olhar, estar a polícia integrada nesses órgãos. E é isso, acho que a gente tem que continuar esse trabalho desenvolvido em Petrópolis, que, como eu já disse, eu gostei muito de ver que já tem muita gente falando sobre o tema, tem muita gente já com esses programas e vamos expandir. Cristiana, pergunto para você, existe de alguma forma um perfil desse tipo de crime, de criminoso? E até em relação também à violência contra a mulher, em muitos dos casos, infelizmente, é o parceiro ou aquele ex-parceiro, né? É sempre a pessoa ligada da família. E o que a gente vê, primeiro, é muito cultural, né? Esse é um problema cultural em razão desse machismo, do patriarcado, e que isso vem, assim, a gente via, assim, eu quando era pequena, eu ouvia briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje a população não tolera isso. Hoje a população sabe que uma briga de marido e mulher não é só entre marido e mulher, e é uma responsabilidade de todos. Da mesma forma, o abuso sexual, o agressor, ele tem o prazer de submeter a criança àquele constrangimento. E isso tem que ser mudado. Se é cultural, pode mudar. E para mudar, precisa de tempo. Então, é um trabalho de falar, acho que falando que a gente muda a cabeça das pessoas, indo nas escolas, debatendo, aqui na rádio, no jornal, e que a gente tem que realmente tentar, como diz, assim, eu adorei o que foi falado aqui nesse comercial, né, que é um problema de todos, é um problema do homem,
E isso tem que falar mesmo, e a gente tentar quebrar essa cultura do estupro, essa cultura machista. Cristiana, em relação, por exemplo, à criança, a criança que sofre de algum abuso sexual, de alguma forma ela muda seu comportamento, ela tem essa característica, e que atenção, para quem está acompanhando a gente em casa, essas crianças podem apresentar, que sinais essas crianças podem apresentar, não somente de abuso sexual, mas de violência também, e aí, lógico, para de algum fato perguntar, chamar aquela criança, conversar com aquela criança, para de alguma forma descobrir se de fato alguma coisa está acontecendo. A criança, muitas vezes ela não fala, ela se corta, ou ela fica muito quieta, o desempenho escolar cai, ou ela não quer ficar perto daquela pessoa. Eu acho que os pais têm que ficar muito atentos, a mãe, muito atenta nos sinais daquela criança. E outra coisa a criança, ela tem que se sentir fortalecida, confiar naquela mãe, naquele pai, para que possa contar o que está acontecendo. Eu lembro que nas minhas palestras que eu fazia de abuso sexual, o que a gente falava muito tem o toque bom, o toque ruim, o toque secreto. São 3 toques que você tem que ensinar seu filho desde pequeno. O toque bom é o aperto de mão, é o tapinha nas costas. O toque ruim é o soco, o pontapé. Esse é o toque ruim. E o toque secreto é aquele que a pessoa fala que você não pode falar para ninguém. Esse toque você tem que... Estou falando para a criança, né? Como se eu estivesse falando para a criança aqui. Esse toque você tem que falar, sim, para a pessoa que você mais confia. É exatamente o contrário, né? Trazer esse empoderamento para a criança e mostrar para ela que, de fato, olha, você está segura aqui, então não tem esse receio, esse medo de contar quando uma ação dessa acontecer, infelizmente. E para os pais, né, para essa mãe que souber de que o seu filho esteja desconfiado, que o seu filho está sofrendo um tipo de violência, é que ele tem que acreditar na criança. Quando a criança diz, acredite no seu filho, porque muitas vezes a gente pega casos lá que a mãe diz, mas eu não sei se isso acontece. Não, é seu filho. Se ele tem que contar, porque se ele não contar com o pai, com a mãe, com quem ele vai contar? Então, acho que é muito importante abrir os olhos do responsável, ficar mais atento e ter mais amor para que esse filho confie nele, e ser abraçado, essa criança tenha que ser abraçado por esse responsável. Cristiana, a gente está basicamente chegando ao final da nossa entrevista. Você tem alguma consideração final, um recado para o Petropolitano que você queira deixar? Não, é que a gente está estou assumindo a 105 e tenho esse desafio, essa responsabilidade de continuar o grande trabalho que estava sendo feito e tentar fazer melhor. Porque a gente tem que tentar sempre evoluir, sempre dar um pouco mais, né? E é isso que eu estou me abraçando, realmente fazer um bom trabalho aqui, combater os estelionatos, roubos, poucos que tem, mas a gente ainda possui, vamos diminuir um pouco os índices, porque é uma cidade turística e ela tem que ser um paradigma, uma referência para o Rio de Janeiro. Perfeito. Para finalizar, está gostando do clima? É um pouquinho mais frio, né? Você que é carioca tem que trazer um agasalho mais pesado, né? Não estou acostumada, mas eu estou adorando, adoro frio, estou adorando e até querendo me mudar para cá, que é uma cidade belíssima. Parabéns a todos. Perfeito. Cristiana, obrigado pela atenção, pela presença, sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada a todos. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Você sabe que o nosso encontro marcado sempre a 13h. Até lá, a gente se vê na próxima oportunidade.